Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. O assunto da aula de hoje é o sangue. Falaremos mais especificamente sobre as hemácias. Para a gente recordar, o sangue é um tecido conjuntivo, caracterizado por apresentar uma parte líquida, chamada de plasma, em que se encontram suspensos os chamados elementos figurados do sangue, que são eles, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Na aula de hoje falaremos especificamente sobre as hemácias, que também podem ser chamadas de glóbulos vermelhos ou de eritrócitos. Sobre os elementos figurados do sangue, ou seja, a sua parte sólida, nós temos algumas células sanguíneas, são elas as hemácias e os leucócitos. As plaquetas também são componentes do sangue, mas não são células propriamente ditas, sendo na realidade fragmentos celulares. Vamos ver agora as características principais das hemácias. As hemácias, também conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são células encontradas em grande quantidade em nosso sangue. As hemácias possuem uma estrutura simples, não apresentam núcleo e não são capazes de se dividir. Possuem grande quantidade de hemoglobina, um pigmento vermelho que transporta o oxigênio dos pulmões para os tecidos. A cor vermelha do sangue se deve à presença do ferro associado à hemoglobina. Além do oxigênio, as hemácias também carregam parte do gás carbônico que é produzido pelas células e deve ser eliminado na expiração. Em média, encontram-se de 5 a 6 milhões de hemácias a cada microlitro de sangue em nosso corpo. Essas células sanguíneas vivem em média 120 dias. Após esse período, elas são destruídas. Já ouviram falar sobre quão perigoso é ligar um carro dentro de uma garagem fechada? Pode levar até a morte das pessoas. Por que será? O gás expelido pelo escapamento dos automóveis chama-se monóxido de carbono. Quando inspirado, substitui o oxigênio na ligação com a hemoglobina. Nessas condições, o sangue não transporta oxigênio aos tecidos, o que pode provocar a morte por asfixia. Nós dissemos que as hemácias vivem no nosso organismo por cerca de 120 dias. Após isso, elas são destruídas. E como então o número de hemácias se mantém constante no nosso corpo? Ele se mantém constante porque, embora elas vivam então por cerca de 120 dias, as que morrem são substituídas por outras que nascem. Essa formação de hemácias é chamada de eritropoiese e ocorre no interior da medula óssea. Um outro assunto bastante interessante das hemácias é com relação às grandes altitudes. Populações vivendo em grandes altitudes possuem uma maior quantidade de hemácias no sangue. Vocês sabiam disso? Uma vez que nestes locais o ar é mais rarefeito, contendo menos moléculas de oxigênio por volume. Essa adaptação pode ocorrer temporariamente em pessoas que morem no nível do mar e que viajem para locais altos. Sobre isso, vamos refletir sobre uma situação. Os times brasileiros da Copa Libertadores vêm reclamando muito por ter que enfrentar equipes estrangeiras na altitude. Mas qual será a queixa principal? Por que alguns optam por chegar com antecedência a estes lugares? Para se acostumar? Em locais de grande altitude, o ser humano precisa de um tempo mínimo para poder se acostumar, já que o ar é rarefeito e isso afeta a respiração e a quantidade de oxigênio absorvido pelo nosso organismo. Uma adaptação de longo prazo à altitude é uma acentuada elevação do número de hemácias em resposta aos baixos níveis de oxigênio no sangue. O aumento no número de hemácias começa dentro de 3 a 5 dias a partir da chegada na altitude elevada e prossegue enquanto o indivíduo ali permanece. Ao nível do mar, temos uma determinada quantidade de glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias. Se compararmos com uma pessoa que vive em locais de grandes altitudes, veremos que esta possui uma quantidade superior de glóbulos vermelhos. Isso acontece porque em grandes altitudes o ar é rarefeito e assim precisamos de uma grande quantidade de hemácias para que o oxigênio chegue em todas as células do corpo.
Uma outra curiosidade, pessoal, é que no Monte Everest, o ponto mais alto do planeta, a mais de 8.000 metros, só é possível ficar lá utilizando-se máscara de oxigênio. Os animais que vivem nas altas montanhas têm coração e pulmão maiores que o normal dos outros bichos. A vicunha, por exemplo, que vive nos Andes, tem 3 vezes mais glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue que um homem da planície. Agora falaremos sobre uma doença bastante conhecida que é causada pela baixa concentração de hemoglobina no sangue. Estamos falando da anemia, que podem ser causadas por hemorragias intensas, destruição acelerada das hemácias, produção insuficiente de glóbulos vermelhos na medula óssea ou até mesmo pela produção de glóbulos vermelhos com pouca hemoglobina. Agora, por que uma pessoa com anemia se cansa facilmente mesmo realizando esforços físicos normais? Porque a insuficiência de hemoglobina reduz drasticamente o transporte de oxigênio até os tecidos, diminuindo assim a produção de energia. Ficaremos por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!